Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar para vocês sobre mudanças. Nossa vida está sempre em movimento e nos provocando algumas reações. Então, eu vou falar sobre as mudanças que nós temos a opção de fazer ou não, e aquelas que são impostas e que a gente é obrigado, vamos dizer assim, a conviver com elas e resolvê-las da melhor forma possível. Aguarde a vinheta. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, para a nossa reflexão, sobre o poder das mudanças no nosso processo de transformação e de crescimento. Então, tem algumas mudanças que elas são naturais, ou seja, elas vão acontecendo independente da nossa vontade. Por exemplo, nós um dia fomos um feto, depois transformamos num bebê, numa criança, pré-adolescente, adolescente, né? Assim por diante, até chegar na terceira idade, né? Para quem chega lá. Então, essas mudanças são mudanças naturais, que acontecem na nossa vida, no nosso processo de desenvolvimento natural, passando de uma fase para outra, e cada uma dessas fases com as suas características próprias, que a gente precisa de abandonar, vamos dizer assim, para poder adquirir características de uma outra fase, uma outra demanda, né, e etc. Então, é um processo próprio da maturação. Então, são mudanças esperadas, porque tudo que tem vida vai se transformando. Bom, tem agora as outras mudanças que são opcionais, né, que a gente faz se quiser, oportunidades, etc. E tem outras que se impõem na nossa vida e que nós temos que enquadrar a situação, acolher essas mudanças para poder continuar vivendo de uma maneira assertiva. Então, eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder pensar um pouquinho nesse tema. Por exemplo, mudança de estado civil. Quem é solteiro, né, e quer se casar, fica naquela expectativa, e é uma mudança, né, deixar de viver sozinho para viver com uma pessoa. Depois, no estado de casado, de repente acontece alguma coisa que impede a continuidade do relacionamento, então muda de novo para a condição de separado. E aí, em algum momento, pode acontecer também uma viuvez. Então, todos esses processos, uns são opcionais, os outros são impostos. Nós precisamos de criar condições internas de termos movimento, flexibilidade para lidarmos com todas essas mudanças que podem nos acontecer. Por exemplo, mudança de casa. Eu conheço uma pessoa que adora mudar de casa, já mudou assim mais de 15 vezes, para ela é uma aventura, é maravilhoso. E conheço outras, por exemplo, que mudaram do bairro onde moram para um outro, não se acostumaram, voltaram de novo para onde estavam. Então, assim, isso é muito pessoal. Mas às vezes é necessário, né? Uma mudança de casa, de bairro, de cidade, ou até mesmo de país. Eu tenho 3 clientes que moram no exterior, né? Moravam no Brasil e resolveram mudar para o exterior, estão super bem, pagaram o preço, estão tranquilos. Então, essas questões são muito pessoais. Então, tem gente que gosta de mudança, abraça a mudança, né, acolhe, e outras têm muito receio do novo, medo de falhar, medo de não dar certo, medo de arriscar. Então, eu acho que é um momento assim, para nós refletirmos. Será que nós estamos permitindo que as mudanças aconteçam naturalmente? Ou será que a gente está travando, né, evitando oportunidades que poderiam ser boas por conta dessas questões? Mudança de emprego, por exemplo, mudança de cargos dentro do lugar que você trabalha, às vezes causa insegurança, causa um medo, né, de não saber desempenhar a nova função. Todas as questões a gente precisa de parar, pensar e se reposicionar se for necessário. Mudança, por exemplo, de rotina, quando nasce um filho, né, por mais esperado que ele seja, o casal muda tudo na vida dele. Aliás, não é só naquele momento, é para a vida toda. Né? Então, são mudanças que você opta ou não, mas precisa também estar se movimentando e estar se enquadrando de acordo com as exigências, né, que vão acontecendo. Mudanças também muito significativas na nossa mente, na nossa conduta, quando a gente perde pessoas queridas. Algum tempo atrás eu estava no ponto de ônibus, sentada assim num banco que tinha lá, e naquele dia especialmente o ônibus demorou demais. E nesse inteirinho chegou uma pessoa, sentou perto de mim e começou a conversar, daquelas pessoas que gostam de falar. Ela estava me dizendo que estava muito aborrecida, muito triste, porque tinha perdido uma amiga muito querida e uma pessoa muito próxima que dava um apoio emocional para ela muito grande.
E ela estava tão desesperada e sem saber o que fazia da vida, né, o que fazia da vida daquele momento, que ela estava pensando em acabar com a vida dela também. E aí eu fiquei assim, sem saber muito o que falar, mas comecei a conversar, comecei a orientar, começamos a trocar ideias, etc. E o ônibus demorando, né? Mas foi até uma providência, porque eu conversei com ela assim mais de meia hora. E depois da nossa conversa, ela perguntou assim, acho que eu fiz uma sessão de terapia, quanto você vai me cobrar? E a resposta que eu dei para ela foi, não vou te cobrar nada, porque foi uma conversa informal. Mas o que eu desejo do fundo do meu coração é que você faça uma opção pela vida e continue buscando recursos em você para se superar e continuar caminhando. Aí depois de algum tempo o ônibus chegou, nós entramos, né, no ônibus e nunca mais vi essa pessoa. Mas ela estava fazendo ali uma modificação da vida dela, né? Estava tentando se adaptar, fazer uma transição para se adaptar à falta daquela amiga que para ela era essencial. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, né? Então nós precisamos estar sempre analisando as coisas que acontecem, se é uma oportunidade, se é uma coisa que eu posso optar ou não, se é conveniente ou não, se eu estou com medo ou se realmente estou falando não para uma oportunidade, para um convite, para alguma coisa, porque realmente aquilo não é necessário, não é oportuno naquele momento. Então essas reflexões, elas são necessárias, porque a tendência de muitas pessoas é continuar na zona de conforto. É melhor, é familiar, a gente já conhece, né? Mas nem sempre é adequado a gente ficar naquela mesmice, naquela coisa rotineira, né? E quando acontece uma possibilidade de fazer coisas muito diferentes, pode ser assustador. Então é bom parar, pensar, analisar a oportunidade em si e o que a gente está pensando e sentindo para nos posicionarmos com relação, né, a essas questões e construindo dentro de nós possibilidades de sermos flexíveis, né, e de criar condições emocionais para superar as mudanças, principalmente aquelas que são inesperadas, aquelas que são indesejadas, que trazem algum sofrimento e dor, né, no momento a gente rejeita, no momento a gente se conforma com a situação. Isso, assim, a primeiro momento é isso que acontece, é tudo bem, mas depois a gente tem que se acalmar, tem que respirar, colocar a razão em cima da emoção, né, e administrar a situação antes que a situação nos engula, antes que a situação passe a tomar conta da nossa vida, e aí a gente corre o risco de entrar no desespero, né? E isso não vai ajudar em nada a resolução de nenhuma questão e de nenhum problema. Então, por mais difícil que seja, manter a calma, respirar fundo, né? Chamar ou procurar alguém que possa te ajudar caso seja necessário essa ajuda externa. É importante para que nós possamos lidar com as mudanças, acolher as mudanças, né? E decidir com relação a elas, né? Tanto as opcionais quanto as impostas, para que possamos ter uma vida de mais qualidade. Uma qualidade que vai nos dar mais saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você faça inscrição no canal, que você dê o seu like, acione o sininho, compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que vai poder aproveitar daquilo que eu estou dizendo e também faça comentários, vão ser muito bem-vindos e acolhidos. Muito obrigada e até a próxima.